Eu estou com fome, amados. E você? Glória a Deus. E você? Olha, gente, eu acordei às 3 da manhã e acordei daquele jeito. Acordei esfomeado, acordei desesperado, acordei com a vontade de encontrar com o leão. Cadê os filhos do leão aqui? Cadê os filhos do leão aqui? Os filhos do leão. Ah, amados, é hoje, é hoje, é hoje. É hoje que nós seremos visitados por mais uma porção. É hoje que nós seremos encontrados por essa bondade que vem dele. Por essa bondade que vem dele. Eu queria abrir um texto com vocês. E esse texto está lá em Isaías 45, 22. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Isaías 45, 22. E esse texto diz assim: olhai para mim, e sereis salvos, vós e todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Olhai para mim, vós e todos os moradores da terra, porque eu sou Deus, e não tem outro não, e não tem outro não, e não há outro, amém? Há uma fome no coração que o Senhor estabelece na vida daqueles, dos seus. Há uma fome, há uma chama interior que nos puxa para algo, para Ele, que nos aponta a Ele. E isso não é de agora, gente. Isso não é de agora. Desde que você nasceu já tinha um plano para você. Você sabe, você é filho do fogo. Já tinha um plano para você, um plano de te atrair para a presença dele, um plano de fazer com que você fluísse, que você desse, que de você corressem rios de água viva, porque dele procede rios de água viva. Amém? Você foi chamado para isso. Você foi chamado para experimentar da presença dele. Você foi chamado para ter um fluir dentro de você. E os corações vão ser agitados em nome de Jesus, para a glória do Senhor, a presença de Deus. Mas viver o momento, amados, o momento que Ele está nos propondo, todo esse momento, toda essa construção que Ele tem feito, toda essa construção que Ele tem feito nessa igreja, toda essa construção que Ele tem feito através do modo Abacuque, toda essa construção que Ele tem feito através dos cultos, para viver isso, essa construção, nós precisamos mudar aqui, mudar o coração e mudar a nossa mente. Mudança de coração e mente. Deus procura os sedentos, amados. Deus está pronto para derramar sobre aqueles que têm fome e sede. Você é um deles? Você é um deles? Lá em Salmos 107, 9 está escrito: pois ele satisfará a alma sedenta e encherá de bens a alma faminta. Você está sedento? Você está faminto? Você está sedento pela presença dele? Você está sedento por encontrá-lo nesse dia? Você está sedento que ele venha em direção a você e derrame algo do seu coração? Eu tô. Sabe, antes de vir para a igreja, o Senhor me deu algumas visões. E uma das visões que eu tive era um véu que estava aqui, sobre a igreja. Mas eu tive outras visões também. Uma delas eram águas. Haviam águas como que saindo de um lugar rústico, de uma pedra, uma torneira nessa pedra, e vinham águas. Só que essas águas que fluíam daquele lugar, eram águas cristalinas, e saíam junto como se fossem estrelas brilhantes sendo derramados através daquilo ali. Mas isso é para o sedento, cara. Isso é para o desesperado. Isso é para o apaixonado. Isso é para aquele que resolveu fazer do seu coração morada. Isso é para aquele que resolveu olhar nos olhos do leão e falar assim: eu quero. A porção do pão da vida que me cabe hoje, eu quero. Isso é para os esfomeados, os sedentos.
Pois ele satisfará a alma sedenta, é um mandamento dele, está na palavra dele, e encherá de bens a alma famintas. Você está faminto? Você está sedento? Você está sedento por buscá-lo? Você está sedento por ir atrás dele? Você está sedento para puxá-lo até a ti? Sabe, aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma expectativa no coração dela. E a expectativa no coração dela é: se eu somente chegar perto dele, se eu somente der um toque, se eu só encostar nele, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. E o que hoje Deus está falando para você é: se você encostar nele com o seu coração, com a sua disposição, com a sua fome, você vai ser curado, você vai ser edificado, você vai ser cheio, você vai experimentar da presença dele, você vai ser encontrado. Amém? Amém? Deus é uma fonte inesgotável, inesgotável. E Ele traz uma inquietação no nosso coração, uma inquietação para que nós cheguemos à frente dEle. O fogo sem lenha, amado, ele apaga. O fogo sem lenha, ele apaga. Mas o Senhor está aqui para soprar as brasas e para soprar e para pôr lenha. Amém? Para pôr lenha, em nome de Jesus. Eu estou faminto, eu quero mais. Sabe, durante essas lives, talvez alguém já tenha, que não é da igreja, já tenha me visto nessas lives. Durante essas lives eu tenho tentado colocar um pouco mais de mim, um pouco mais das experiências que aconteceram comigo, um pouco mais das minhas histórias. E o Senhor estava me falando algumas coisas essa semana, e eu acho que essas coisas não têm só a ver comigo, tem a ver com você, igreja. O Senhor colocou a seguinte frase no meu coração: ainda que nós estejamos na carne, ainda que nós sejamos imperfeitos, ainda que nós não tenhamos um corpo glorificado, ainda assim, por ousadia, você pode, nós podemos bater na porta dos céus e falar: eu quero adorar entre os perfeitos. Eu quero adorar com os anjos, eu quero adorar com os santos que estão aí com você, eu quero adorar com os perfeitos pela fé. O Senhor falou assim: ousa, vem me ver, cara, vem me ver, cara. E eu creio que isso não é só para o Gerson, eu creio que isso é para o Marcelo, eu creio que isso é para você, eu creio que é para você, cara. Você está aqui hoje pela primeira vez, vem me ver, Ele está falando, vem me ver, que o fogo de Deus te pegue, que o Senhor consuma, que o Senhor te atrai, vem me ver, vem me ver. Aleluia, vem me adorar entre os perfeitos, vem você mesmo, você sendo imperfeito, vem, ligue o teu coração ao meu e me adore, amém? Ele é um especialista em jogar lenha no fogo. E há algum tempo atrás eu recebi mais lenha, gente, mais lenha. Eis que um amigo meu, ele me convida para ir na chácara, ele herdou a chácara do avô dele, e ele falou: vem aqui até a chácara. A chácara tem muita área, né, com gramado. Eu falei: eu vou lá para ajudar ele a cortar grama. Mal sabia eu, se ele precisar, né, vamos cortar grama junto. Eu estava indo para servir, amado, estava indo com o coração de tipo: eu vou ajudar, eu quero estar perto desse cara, eu gosto desse cara, eu vou ajudar. Mas mal sabia eu que eu ia ser servido. E quando eu cheguei lá, eu vou pôr um papel aqui que eu já estou me lembrando. Ixi, cadê o Júnior? Eu fico perto desse cara, eu começo já, é um perigo, dá vontade de chorar, ele é muito quebrantado. Mas chegando lá, ele falou para mim assim: Piá, vem aqui que eu quero te apresentar um amigo meu. Eu acho que você vai gostar das histórias que ele tem para falar. E eu fui conhecer esse rapaz, eu ainda não conhecia, e esse rapaz começou a me contar umas histórias,
acerca de uma viagem que ele tinha feito pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Mas não foi uma viagem comum, não foi uma viagem a turismo, foi uma viagem toda especial. Aquele rapaz, ele decidiu ficar 6 meses entre Estados Unidos e Canadá para ir em lugares do fogo. Em lugares onde a presença de Deus era sentida. Ele começou a perseguir Deus naquele país. E aonde havia um lugar de avivamento, um lugar que ele tinha escutado sobre avivamento, ele falou, eu quero estar lá. E é isso que ele começou a passar por aquelas igrejinhas, e ele dobrava os joelhos dele juntos com aquela galera. Às vezes haviam poucos ali dentro, mas ele estava lá. Ele passou lá por Azusa, ele passou por Pensacola, mas ele falou que o que mais chamava ele eram as igrejinhas pequenas, onde ele sabia que alguém havia dobrado o joelho e encontrado Deus vivo. E ele falava, eu estou aqui, cara. Eu estou aqui, Deus, eu estou aqui. E ele começou a percorrer aquele país, e Deus levava ele, até que ele chegou ao Canadá. E ao chegar lá no Canadá, ele foi visitar uma igreja que tem lá em Toronto, Airport Fellowship Church. Cara, essa igreja estava vivendo um maior avivamento, essa igreja estava queimando pela presença de Deus. Era uma igreja que estava desesperada para que o Filho do Homem viesse, para que o Espírito Santo tivesse ali as suas manifestações, e ele estava lá, cara. E ele estava lá, e lá havia um evento chamado Catch the Fire. Catch the fire, catch the fire, catch the fire, catch the fire. Apanhe, pegue, capture o fogo. Apanhe o fogo, capture o fogo. E ele lá no meio, ele falou, eu estou aqui, eu quero fogo, cara, eu quero fogo. Eu estou aqui. E no meio daquela igreja, ele falou que ele viu tantas coisas, e tantas coisas eram tão diferentes, especiais, até chocantes para o coração dele. E havia um congresso chamado, aleluia, Have Another Drink. Have another drink, tome mais um drink, tome mais um drink. E ele falou, o que é isso? Tome mais, amado, tome mais do vinho novo, tome mais da presença dele, tome mais das águas dele, tome mais, beba mais do que ele jorra. Eu te convido, tome mais um drink aqui. Porque há o vinho novo, porque há o vinho novo. A palavra diz, não vos embriagueis com vinho tradicional, o qual traz dissensão, mas embriaguei-vos com a presença dele. Catch the fire, apanhe o fogo. E ele ali no meio de tudo aquilo, ele ia me contando aquilo, e eu só conseguia queimar por dentro, imaginar aquelas cenas, daquelas igrejinhas, daqueles lugares, onde pessoas se dobraram diante do meu Deus, do seu Deus, onde pessoas atraíram a presença dele com o seu coração, com a sua fome, com a sua paixão, e eu só conseguia falar uma coisa, eu quero isso, eu preciso disso. Eu preciso do Deus vivo, eu preciso que Ele me ache, eu não preciso de uma religião, eu preciso de Deus, eu preciso do fogo da presença dEle, aleluias. E eis que eu voltei para casa, desesperado, falei, Deus, é demais o que esse cara me falou, Deus, parece um sonho, Deus, não foi uma viagem de turismo, ele foi lá para te perseguir, Deus, e ele te achou. Deus, eu quero isso, o que eu faço para ter mais de você? O que eu faço para ter mais de você? Tanto fui clamando que ele falou, olhe para mim. O versículo que eu tinha falado para vocês, olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os convis da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Olha para mim, cara, olha para mim e você terá o coração e a mente mudados, olha para mim e você será liberto de você mesmo.
Gente, era tudo que eu queria, era tudo que eu precisava, porque eu estava desesperado. Eu estava desesperado por essa presença, desesperado por um encontro. Sabe? Quando o teu desespero te leva a lugares maiores. No filme Coração Valente, quem aqui assistiu esse filme? Amém. No filme Coração Valente vai lá o Mel Gibson e fala uma frase que tocou muito meu coração. E a frase é: todo homem morre, mas poucos vivem de verdade. Todo homem morre, mas poucos, bem poucos, vivem de verdade. E eu cheguei e falei para Deus, eu quero viver, cara. E eu não sei outro jeito de viver, a não ser que você esteja na minha história. Eu não sei outro jeito de ficar vivo, a menos que você me encontre no meu dilema, me encontre nos meus dilemas, nas minhas necessidades, me encontre no meu dia a dia. Eu não sei outro jeito de ficar vivo, você sabe? Eu não sei, porque não há um outro jeito de se permanecer vivo no meio dessa roda viva que é o cotidiano. Mas para isso, eu preciso mudar o meu coração, mudar a minha mente, e eu preciso ser liberto de mim. No livro Pai Rico e Pai Pobre, há uma expressão sobre viver a vida na corrida dos ratos. Numa corrida por sobrevivência, sem viver a vida realmente, sem estar atento ao invisível, somente cumprindo uma rotina, somente sobrevivendo, somente existindo. A corrida dos ratos. E eu me sentia um rato. Um verdadeiro rato. Eu já estava na igreja, naquela época era uma igreja tradicional, uma boa igreja, mas eu estava desesperado. Eu estava desesperado por mais. Eu não queria uma religião, eu queria mais. Eu queria o que aquelas pessoas um dia foram bater naquelas portas e dizer, tem algo aí? Eu queria isso, eu estava desesperado pela presença dele. Eu havia sido programado, talvez como você e como tantos. Eu havia sido programado para tentar ter algum retorno na vida, no cotidiano, para alcançar algum progresso. Isso não é ruim. Nós temos que progredir no nosso trabalho, nós temos que progredir nos nossos estudos, nós temos que progredir. Mas eu estava seco. Eu estava morrendo dentro de uma igreja. Talvez o Senhor tenha te trazido aqui hoje para dizer, filho, não na corrida dos ratos, mas corre junto comigo, cara. Corre junto comigo, cara. Eu estou aqui para te livrar. Meu Deus, vou chorar um monte aqui, não tem jeito. A corrida dos ratos. Eu não aguentava mais chegar em casa, correr para frente da TV, tentar achar um programa de televisão qualquer, uma série, qualquer coisa, para tentar um momento de descanso, um entretenimento, tentar sair do tédio, da mesmice, depois de um longo dia de trabalho. Eu não aguentava mais. E quando o marido não aguenta mais, começa a sobrar para quem? Para a esposa. Eu não aguentava mais quem eu era. Eu não aguentava mais aquela mesmice. Eu não aguentava mais a corrida dos ratos. E eis que um dia, eu estou lá, correndo para um lado, dando para um lado, para o outro, com meu coração angustiado, e eu olho algo na minha frente, um tênis na minha frente, eu dou um chute naquele tênis e eu falo assim, Deus, tem mais ou é só isso aqui mesmo? Tem mais ou religião é isso? É isso que eu estou vivendo? Deus tem mais? Ou eu tenho que me contentar só com isso? Eu fui atrás
de pessoas que tentassem me dar uma direção, que tentassem falar comigo. Mas estava difícil achar pessoas que me apontassem o caminho. Elas tentavam, mas eu não conseguia descobri-lo, Até que finalmente, o missionário que havia passado 3 anos e meio na China, Gabi, eu acho que eu vou acabar com esses papéis aqui, você viu? E esse missionário foi lá na nossa igreja, e eu cheguei para ele e falei assim: mano, se tiver mais, você me fale, cara. Se tiver mais de Deus, cara, você me fale. Você me aponte onde tem. Você me diga, você me fale, cara, eu faço qualquer coisa para me livrar dessa mesmice. Eu faço qualquer coisa para viver. Porque todos os homens irão morrer, mas poucos, muito poucos, vivem de fato. E ele falou assim: tem, cara, tem mais, cara, tem mais. Eu, aonde me fale, eu pago, aonde? Ele falou: cara, vai lá na Jucum, cara, vai lá na Jucum. E fui eu e a Kátia para Jucum. Jucum é o lugar onde tem muitos missionários. Esses missionários tentam, né? Ai, Jesus, esses missionários tentam passar, né, palavras para você, enfim, pregam para você. E eu fui naquele lugar e cheguei naquele estado, naquele lugar. E eu me lembro ainda muito bem, eles começaram, eu achei que eu sabia alguma coisa. Eles começaram a falar sobre paternidade de Deus. Eles começaram a falar sobre ouvir a voz de Deus. Eles começaram a falar sobre santidade, sobre perdão. E eu parecia que eu estava em outro mundo. Parecia que eu nunca tinha escutado aquilo. Eu ainda lembro, durante uma das aulas de perdão, quando uma pessoa saiu correndo de dentro da sala e ela agarrava havia um gramado naquele lugar, e ela arrancava a grama e falava: eu não consigo perdoar. E aquilo ali era tão diferente, era tão chocante, era tão extremo. E eu comecei a ver o Senhor aliviando pessoas, o Senhor curando pessoas, o Senhor trazendo coisas novas, o Senhor trazendo uma libertação aos corações. E eu falei: aonde está a minha libertação? Eu quero me livrar de mim mesmo. E eis que um dia eles anunciam para nós que haveria uma aula sobre autoaceitação pessoal. Eu pensei: ok, autoaceitação pessoal, beleza, o missionário iria dar aquela aula. Eu fui lá para a aula, só que eu fui para essa aula de autoaceitação pessoal com o estereótipo já montado no meu coração. Eu pensei: a pessoa que vai dar uma aula dessa, moreno alto, bonito e muito legal. Autoaceitação pessoal, olhos verdes, que nem eu. E eu estava esperando isso. Falar de autoaceitação pessoal vai ser o modelão. Quando de repente me entra o homem de baixa estatura, magrinho, com óculos profundo, fanho, para dar aula de autoaceitação pessoal. Gente, eu dei aquela olhada assim para ele. Quando eu olhei para a Kátia já percebeu que o veneno escorreu aqui pelo meu canto da boca. E ela desviou o olhar. E eu fiquei só olhando, né? Tipo, o que você tem para oferecer de autoaceitação pessoal? E eis que aquele homem começa a orar mansamente. Muito manso. E aí, ele chega e fala assim: vamos orar para que o Senhor revele o seu coração, nós vamos colocar algo na sua frente, fica com a cabeça baixada, com os olhos fechados, e logo, logo você abrirá os seus olhos e pegará isso, ok. E ele continua orando bem macio, bem tranquilo. O Senhor revela o coração dele, traz o coração deles, o que há dentro desse coração, o que está escondido, o que precisa ser visto, tal. E é normal. Aí, de repente, ele falou assim: agora abre os olhos, pega o que está na sua frente e olhe profundamente.
Gente, era o espelho. Aquele homem franzino, pequenininho, baixinho. Deu aquele espelho e continuou orando: Senhor, pela tua bondade, revela a verdadeira imagem de que eles são. Deus, tira essa imagem aí que eles estão vendo. Não é isso aí não. Tem mais, Deus, no coração deles. Gente, ele acabou com a turma, cara. Foram 40 pessoas chorando, se acabando, porque aquela imagem que estava ali naquele espelho, era uma imagem que eu não queria ver aquela imagem. E ele destruiu com a gente aquele homem franzino, tão pequeno, tão frágil, porque ele disse: a imagem que Deus quer colocar nesse lugar está totalmente diferente, cara. A imagem que Deus quer colocar e que quer que você veja, não é uma imagem de mesmice, não é uma imagem de pequenez, não é uma imagem de alguém que está tentando sobreviver nesse mundo, que está tentando viver aí, não é uma imagem pequena, não é uma imagem deformada, porque você é filho de Deus. Cara, eu quero dizer uma coisa: para o sedento tem mais. E eu saí dali levando uma coisa diferente. Eu saí dali levando o seguinte: olha, fique perto de quem tem algo para dar para você, porque vai derramar. Gente, nós temos sido alimentados nos cultos. O Senhor tem trazido palavra, o Senhor tem falado nas células, o Senhor tem te colocado líderes, o Senhor tem colocado você no modo Abacuque. Tem café no bule, tem comida para você e para mim, para nós sermos transformados, amém? Então busque, vão com as pessoas que podem jogar lenha até você, e aproveite a lenha e vem queimar junto, amado, amém? Amém, glórias a Deus, glórias ao nome de Jesus. Dê a Ele o seu coração, O Senhor colocou no meu coração que muitos deixarão de viver a corrida dos ratos nesse lugar. Você está dentro? Do livro O Pequeno Príncipe, tem uma frase que eu gosto muito, que eu gostaria de falar para vocês. O essencial é invisível aos olhos e só pode ser visto com o coração. O essencial é invisível aos olhos e só pode se ver com o coração. O que é mais essencial na sua vida? O que é essencial na sua vida? Essencial, cara, é ter o teu nome escrito no livro da vida. Essencial, cara, é ter seus pecados perdoados. Essencial, que só pode ser visto com o coração, é ser lavado, justificado pelo sangue de Jesus. Essencial é ter a presença dEle, é ter o mover dEle disponível para que você encontre. Essencial é se deparar com os olhos do leão. O que é essencial na sua vida? O que é mais essencial? O essencial é invisível aos olhos e só pode se ver com o coração. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, quando Samuel vai ungir a Saul, ele chega para ungir Saul para que Saul fosse colocado como rei de Israel. E ali algo acontece. Samuel chega diante de Saul, o unge e começa a dizer acerca do futuro, o que ia acontecer com Saul. E ele diz uma coisa muito importante. Ele chega e ele fala: você, Saul, você se encontrará com profetas. Você se encontrará com pessoas do caminho que te apontarão para Deus. Você irá até o monte, e lá um grupo de profetas estará descendo desse monte e adorando a Deus. E quando você se encontrar com eles, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro. Quando você se encontrar com aqueles que carregam a chama, com aqueles que estão sendo enviados na sua vida, com aqueles que estão sendo enviados para liberar da presença deles sobre você, fique atento, pois o Espírito do Senhor se apossará daqueles e profetizarás com eles, e tu serás mudado. Eu falei: é isso que eu preciso.
É isso que eu preciso, Júlio. É isso que eu preciso. Ser mudado. Ser mudado. E acontece que eu só conheço um que muda as pessoas. Deus, através do seu Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo. Só Ele. Então há uma transferência. Há uma presença que transforma os homens. Há uma presença que pode mudar o coração das pessoas. Há uma presença. Há uma transferência. Você está dentro para a transferência? Você está dentro para a transferência? Então, tome mais um drink, cara. Tome mais um drink. Se encha. Catch the fire, apanhe o fogo. Apanhe o fogo. Fale nada menos do que o fogo. Nada menos do que a presença. Nada menos do que a revelação. Nada menos do que o seu mover sobre a minha vida. Aleluia, em nome de Jesus. E há algo para ser derramado aqui, amados. Há algo para ser derramado. Mas o essencial só pode ser visto com o coração. De novo, o livro O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe foi escrito por Anthony de Saint-Exupéry, lá, nobre francês. Ele era um aviador. E ele vivia pelos céus. Quando, segundo relata o livro, ele teve um problema. Segundo o relato seu, ele teve um problema no seu avião e ele desceu. Ai, Jesus. Ele desceu no deserto do Saara. Beleza, obrigado. Desceu por uma pane no avião no deserto do Saara. E quando ele desceu daquele deserto, ali ele se encontrou com o seu pequeno príncipe. Amém? Pela primeira vez, aquele homem se encontrou e escreveu O Pequeno Príncipe. O livro Pequeno Príncipe tem uma frase que é muito emblemática. Meu nariz está bem fechadinho. E essa frase era uma vez um homem que vivia pelos céus, até que foi trazido para a terra. Nesse acontecimento, ele foi cativado pelo olhar de uma criança. Não sei se você entendeu. Era uma vez um homem que vivia pelos céus, até que foi trazido para a terra. Nesse acontecimento, ele foi cativado pelo olhar de uma criança. Amados, Jesus, aquele que igualmente desceu dos céus, que andou pela terra fazendo o bem, que andou pela terra à busca dos seus, ele foi cativado por um olhar de uma criança que está dentro de você, o homem que desceu do céu, o teu Jesus, o pequeno príncipe, veio até você para te guardar, para te livrar, para te encaminhar para a vida e para te encaminhar ao encontro com Ele, amém? O homem que desceu dos céus. Lá em Atos 10:38 está escrito, esse testemunho se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a terra, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo inimigo, porquanto Deus era com ele. Amém? E esse mesmo Jesus, que andou pela terra, fazendo o bem, e libertando a todos os oprimidos do inimigo, ele diz, olha para mim, e sereis salvos. Olha para mim e sereis aquecidos. Olha para mim e recebereis o meu Espírito. Olha para mim e recebereis o poder para viver. Olha para mim e recebereis de uma vida diferente da mesmice. Olha para mim, porque eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. E aquele que vem virá. Amém? Glórias a Deus. Todo homem morre, mas poucos vivem de verdade. Lá em Ezequiel 36 está escrito, e dar-vos-ei um coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os cumpram. Vos darei um coração novo,
tirarei de vocês o coração de carne, tirarei de vocês o que faz com que vocês não me percebam, tirarei de vocês a apatia, tirarei de vocês a falta de vontade de ser cheio da minha presença, tirarei de vocês o andar de qualquer jeito pelo mundo, tirarei de vocês o ser como outros, tirarei de vocês e te darei uma identidade de filho. Eu estava aqui, recebi uma palavra, que hoje mantos de paternidade seriam colocados. Coração de pais se converteriam de filhos e de filhos a pais. Que hoje a presença do Senhor avivaria ossos secos, e haveria vida. Por isso ressuscita em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus deseja prender os nossos corações. Deus deseja nos dar um coração de carne. Nós desejamos isso. Sabe, nós devemos aprender a olhar com os nossos corações. Aprender a olhar novamente. Porque o nosso coração, ele virou um coração de pedra. Mas eu me recuso a ter um coração de pedra. Eu me recuso a andar na corrida dos ratos. Nós não precisamos disso. Amado, sabe o que você precisa? Você precisa de porta fechada, cara. Você precisa de porta fechada. Porta bem fechada. Porta fechada. Sabe por quê? Porque Jesus disse, quando você for orar, fecha a porta do seu quarto, cara. Fecha a porta e vai ter comigo e ora para mim. E o teu pai, que no secreto está, vai te ver o que você ora no secreto. Fecha a porta, cara, e vai ter comigo. Fecha a porta. Todo homem vai morrer, mas corremos o risco de não vivermos o que está sendo oferecido pelos céus. Então fecha a porta do seu quarto e se conecte com o Pai. O dia eu estava numa fila, e eu escutei uma pessoa falar para outra pessoa assim, você está esperando o príncipe do cavalo branco. Já escutou essa expressão? Você está esperando o príncipe do cavalo branco. E eu estava logo atrás. E quando a pessoa falou aquilo, na mesma hora, uma frase veio no meu coração. Não, filho. Eu não estou esperando o príncipe do cavalo branco, porque o príncipe do cavalo branco já veio. Ele já veio, já andou na terra fazendo bem, e ele disse, clama a mim, eu te responder-te-ei, eu vou te anunciar caminhos, coisas novas e firmes que você não conhece, cara. O príncipe do cavalo branco, ele já veio e virá uma outra vez. E para que todos saibam, o cavaleiro no cavalo branco, lá em Apocalipse capítulo 11 diz, e vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais, está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisará do lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito seu nome. Fiel e verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O cavaleiro do cavalo branco, o príncipe montado no cavalo branco já veio, cara. Não sei se para você, mas para mim já veio, velho. Eu fiquei com uma vontade de falar isso, cara, de me meter no meio ali. Eu só orei, cara, e eu falei assim, Deus, é isso. O Senhor quer vir. O Senhor quer vir sobre os seus, o Senhor quer vir sobre aqueles que se recusam a andar numa mesmice, que se recusam a estar no sistema, aqueles que querem ter o seu coração transformado, aqueles que querem ter a sua mente transformada, aqueles que precisam do Cordeiro. O Senhor quer esse, você é um deles, sabe?
Deus quer fazer uma mudança em nós nesse lugar. Deus quer fazer uma mudança geral aqui. Deus quer chutar os tênis que estão aqui. Para que haja a água viva, para que haja mudança de vida, para que haja vida abundante. Nós precisamos do encontro com o fogo de Deus. Precisamos nos encontrar com essa sarça ardente, pois depois desse encontro nós poderemos dizer a tantos: diga que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Como é bom ser enviado pelo eu sou. Sabe, nós fugimos dos desertos, mas no deserto Moisés se encontrou com Deus. E nos desertos da vida, Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, também se encontrou com o seu Pequeno Príncipe. O Senhor está te chamando, meu amado. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Eu queria que a banda viesse. Eu quero ter um tempo. Mas eu quero ter um tempo com quem quer fogo. Quem quer fogo? Você quer fogo? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.